Os semelhantes se atraem. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Boa tarde. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Meu nome é Tatiane Monteiro, terapeuta e mentora. Bem-vinda para quem entrou, tudo bem? Os semelhantes se atraem. Diferentemente do que é dito no senso comum, de que os opostos se atraem, até mesmo com o embasamento da física, né? Os opostos se atraem. Não é bem assim. Emocionalmente, não é assim que acontece. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje de uma maneira bem rápida, bem pontual, bem objetiva. Por quê? Veja bem, uma mulher, por exemplo, a famosa dedo podre, só se envolve com um camarada que tá ali todo enrolado, um cara todo problemático, um cara que não assume relacionamento, não assume compromisso, não tem palavra, não firma compromisso, vive dando mancada com ela, trai, muitas vezes é até abusivo. O que acontece? Essa mulher, ela sai de um relacionamento tóxico, muitas vezes sim, abusivo, e ela entra em outro relacionamento do mesmo padrão adoecido. Ou seja, né, é o dedo podre, ela se envolve com uma pessoa que não é legal, que, né, causa problemas para ela, enfim, daí ela vai e se envolve novamente com uma outra pessoa do mesmo padrão. O que acontece? São os semelhantes que estão se atraindo. Significa que a mulher que se envolveu com um cara que é mau caráter, ela também é uma mulher mau caráter? Não necessariamente. Mas se a pessoa tem grandes falhas de caráter, por trás disso com certeza existe um emocional adoecido. Resumindo, pessoas que possuem um emocional que ainda está adoecido. Opa, quase que eu derrubo aqui. Alguém que está com o emocional ainda adoecido fatalmente atrairá uma outra pessoa que também está com o seu emocional adoecido. Por que existe então a mulher ou o homem dedo podre? O que está por trás dessas escolhas equivocadas que essas pessoas estão fazendo? Não existe comportamento sem causa. O que está por trás disso é um emocional adoecido, com certeza. Existem questões emocionais que precisam ser resolvidas nessa pessoa para que então ela possa se relacionar com alguém que esteja com seu emocional saudável. É tiro e queda, como se diz. Não tem para onde correr. Se a pessoa ainda está com o emocional adoecido, ela só vai atrair para a vida dela pessoas que também estão com o emocional adoecido. Aí depois se pergunta, eu não sei o que acontece comigo. Eu só me envolvo com gente errada, com gente problemática. Só vem até mim gente com problema. É um pior que o outro, ou então é uma pior que a outra. É só tiro, canhão e bucha. Aí a pessoa fica com seu olhar voltado para o outro, vendo as questões que precisam ser resolvidas no outro, só que ela não olha para si mesma. Ela não consegue perceber que a questão começa a partir dela. Então eu quero que você, além de se observar, se pergunte também: se eu tenho passado por isso, se eu tenho vivido pulando de relacionamento problemático para um outro adoecido, para um outro abusivo, será que o problema está só no outro ou será que eu possuo questões emocionais que ainda precisam ser resolvidas, tratadas?
Eu digo para você que provavelmente sim. Agora, se você resolver essas questões emocionais em terapia, você vai atrair pessoas que também estão com o emocional mais saudável. Então não adianta ficar, por exemplo, pulando de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, buscando a felicidade no outro, buscando no outro aquilo que você não encontra em você, enquanto você não se resolver. Ninguém tem a capacidade de preencher alguém. Você que tem a responsabilidade de cuidar do seu emocional, da sua saúde mental, se resolver para ser uma pessoa saudável emocionalmente e assim você poder fazer a diferença na vida da outra pessoa sem ter a expectativa de receber do outro. Entrar em relacionamento com a expectativa apenas de receber do outro, o outro me fará feliz, só vai gerar frustração. Tá ficando claro isso para vocês? Deu para entender que os semelhantes se atraem? O nosso inconsciente, ele comunica. Então, se você ainda possui questões emocionais que precisam ser resolvidas, alguém inconscientemente vai captar isso e vai se atrair por você. É o match perfeito, por exemplo, da mulher que tem dependência emocional. Ela vai atrair um cara que é abusivo, de alguma forma. Não existe um dependente emocional sem que tenha um abusivo. E não existe uma pessoa abusiva sem ter um dependente emocional. Um nutre o outro. É uma relação de parasitismo. O dependente, ele precisa de alguém abusando ele, porque assim ele se sente validado. E a pessoa que é abusiva, ela precisa ter na vida dela um dependente emocional para que ela possa sugar, para que ela possa manipular de alguma forma, usar, se beneficiar de alguma forma. Então é um casamento perfeito de dois adoecidos emocionalmente, onde um fica sugando, parasitando o outro. Obviamente que não é um relacionamento nada saudável. Oi, Natália, tudo bem? Então, se você está em um relacionamento e você percebe no seu cônjuge, no seu parceiro, certos comportamentos que você vê que não são adequados, algumas questões emocionais que você consegue perceber, não, precisa resolver isso, precisa tratar em terapia e tal. Legal, muito bom você perceber isso no seu parceiro, no seu cônjuge. É muito válido sim você perceber isso no outro. Aí eu te pergunto, você tem olhado para você? Será que aquilo que você tem visto no outro não é também, de certa forma, reflexo daquilo que existe em você? Porque é muito fácil nós olharmos para o outro, apontarmos algumas questões no outro e não olharmos para nós mesmos. Aí muitas vezes a pessoa que está em um relacionamento, e o relacionamento não está tão bom assim, ela fica querendo a transformação a partir do outro. É o outro quem precisa ser transformado, é o outro quem tem que deixar de fazer tal coisa, ou então é o outro quem tem que fazer uma determinada coisa e por aí vai. Sempre o outro, o outro, o outro, o outro.
A transformação tem que vir a partir do outro. Sendo que, na verdade, a transformação tem que acontecer a partir de você. É você que tem que se amar, é você que tem que se validar, é você que tem que se respeitar. Enquanto essas coisas não forem resolvidas em você, não vai dar certo. Mesmo que o outro seja transformado, né? Passe por um processo terapêutico, ressignifique muitas coisas, amadureça emocionalmente. E aí você vai ficar para trás, você não vai dar conta de acompanhar. E o outro também chegará a um ponto que ele não conseguirá ter ao lado dele uma pessoa que está aqui, sendo que ele já está aqui. É incompatível, é desigual. Vai dar problema também. Os dois precisam andar juntos, obviamente. Mas você precisa viver a sua própria transformação. Existem pessoas que estão em relacionamentos e o relacionamento não tá bom, ela fica tão à mercê do outro, ela está tão refém do outro, que ela condiciona toda a transformação do relacionamento, toda a melhoria do relacionamento ao outro. Boa noite, obrigada. Como se tudo dependesse do outro, e isso é muito típico, é muito característico de pessoas que ainda estão na dependência emocional. Ela sempre joga a responsabilidade para o outro, é o outro, ela está sempre ali à mercê, à dependência. Se o outro não fizer, nada acontece, e ela sempre fica ali na passividade da situação, da circunstância, sempre à deriva. É a pessoa que se coloca na posição de figurante, sendo que ela pode ser a protagonista. Ela joga todo o holofote, o canhão de luz, né? A luz para cima do outro. E ela fica ali, nos bastidores. Qual é a posição que você tem se colocado dentro do seu relacionamento? Será que você tem se colocado nos bastidores para que o outro possa brilhar? Será que você tem colocado toda a responsabilidade no outro e com isso você tem se eximido de assumir a sua própria responsabilidade? Será que você tem se vitimizado, colocando o outro como responsável único de tudo aquilo que não tem dado certo no relacionamento? Lembra que eu falei ainda no início? Semelhantes se atraem. Então, se você está insatisfeito com algumas questões do seu parceiro, olhe para você. Muitas vezes aquilo que nos incomoda no outro é algo que nós carregamos em nós também. É que é muito mais fácil, é muito mais cômodo olharmos e apontarmos o outro. É uma maneira também de não olhar para si. Enquanto eu estou olhando para o outro, falando do outro, apontando questões que precisam ser resolvidas no outro, é uma maneira de não olhar para mim mesmo. Quantas vezes o olhar para mim mesmo dói tanto, me incomoda tanto, que eu prefiro olhar para o outro. E esse olhar para o outro não precisa ser só na questão de apontar, ou julgar, ou criticar. O olhar para o outro pode ser aquele cuidado excessivo, aquela pessoa que está sempre disposta para o outro, sempre disponível para o outro, fazendo o que pode e o que não pode para o outro. Isso também é uma maneira de não olhar para si mesmo, porque enquanto eu estou focada no outro, ainda que fazendo o que é bom, fazendo coisas boas, eu não estou olhando para mim. E é uma maneira de se proteger, porque quando eu olho para mim,
eu tenho que lidar com questões emocionais que ainda não foram resolvidas, dores emocionais que ainda estão em mim, feridas que ainda estão latentes, pulsando e sangrando. E eu não quero olhar para isso. É por isso que eu prefiro olhar para o outro, me entregar totalmente para o outro, ao ponto até mesmo de me anular ao longo do tempo, me perdendo ao longo do tempo, deixando de ser quem eu sou em função do outro. Porque olhando para o outro, eu não terei que olhar para mim. E quando eu olho para mim, eu vejo muita coisa que ainda dói. E dói tanto que eu tenho medo de resolver. Tá fazendo sentido para vocês? Obrigado, Ana. Saudade, Ana. Então, veja bem. Aparentemente, aquela pessoa que sempre está disposta em ajudar, sempre está disponível para o outro, aquela pessoa que é extremamente prestativa, solícita, mão para toda obra, e enfim, tá sempre ali. Precisando, pode contar com ela. Se é no relacionamento a dois, é aquela pessoa que faz e acontece para o outro. Ela se dedica para o outro, ela apoia os projetos do outro, ela investe no outro de todas as formas possíveis que estão ao alcance dela. Faz tudo para o outro. Aí o outro cresce, o outro se desenvolve, conquista, alcança vários objetivos e ela tá sempre à mercê dele, à deriva, ali nos bastidores, aplaudindo, e ela vai ficando para trás. E ela não percebe. E o outro vai crescendo, evoluindo, e ela vai ficando para trás. O não olhar para si mesmo, para as suas questões que ainda precisam ser tratadas, e quando eu digo tratadas, é tratada em terapia, com acompanhamento de um profissional devidamente preparado. Enquanto ela não olha para as suas questões, ela vai ficar sempre ali à mercê do outro, refém do outro, voltada para o outro. Porque olhar para si mesmo dói. E se você está nessa posição de estar sempre voltada para o outro, com um olhar para o outro, vestindo uma carapuça, uma máscara de super mulher, aquela parceira maravilhosa. Não, veja bem, não é apenas uma questão de atitude. A atitude é muito boa, mas o que está por trás disso? Inconscientemente, por trás de todas essas atitudes nobres, existe ali um desejo inconsciente de se proteger. Enquanto eu estou fazendo para o outro, olhando para o outro, eu não tenho que olhar para mim. E não olhar para mim é não ter que fazer para mim, e é uma maneira de me auto-sabotar. E essa autossabotagem vem muitas vezes de uma crença de que a pessoa não merece, de que ela não é digna. E isso é consequência, é fruto de trauma emocional. São as marcas que o trauma emocional pode deixar na pessoa. Mais uma vez, não existe comportamento sem causa. O que te move a fazer o que você faz? O que te move para que você deixe de fazer algumas coisas? Ontem eu falei um pouco sobre a procrastinação. Agora hoje eu estou falando sobre os semelhantes que se atraem. Talvez você está assim em um relacionamento tóxico. Mas se você considera o seu relacionamento tóxico, você vê que não está te fazendo bem, olhe para você. Se você percebeu algumas questões do seu parceiro que ainda precisam ser tratadas,
Se você percebeu no seu parceiro até mesmo algumas falhas de caráter, olhe para você, porque os semelhantes, eles se atraem. E quando eu digo falha de caráter, não estou dizendo aqui para fazer juízo de valor sobre ninguém, que isso fique bem claro. Mas algumas falhas de caráter também são consequências de traumas emocionais. Por quê? Porque não existe comportamento sem causa. Ninguém faz o que faz à toa. Ninguém é do jeito que é à toa do nada. Nada é do nada. Sempre existe uma causa, um motivo. E é na infância onde a maioria das coisas nascem, acontecem. Muito do que nós somos hoje é reflexo da nossa infância. Tá claro isso para vocês? A nossa infância é o chão que nós pisaremos ao longo de toda a nossa vida adulta. Certo? Então, se você tem se identificado nesse padrão repetitivo de só se envolver com pessoas que não te fazem bem, pessoas problemáticas, pessoas que abusam de você de alguma forma, e existem vários tipos de abuso, não apenas o abuso sexual, mas abuso financeiro, patrimonial, abuso virtual, abuso emocional, abuso físico. Se de alguma forma você está sofrendo abuso e isso vem se repetindo na sua vida, existe um motivo. Por que será que você só se envolve com alguém que está com o seu emocional comprometido? Só gente problemática, só BO. Já parou para se perguntar que é porque você também está com seu emocional comprometido? Comprometido é adoecido, gente. É simplesmente isso. Traduzindo aqui em miúdos para vocês, alguém que ainda está traumatizada vai se relacionar com alguém que também ainda está traumatizado. Porque os semelhantes, eles se atraem. O nosso cérebro, enquanto órgão, tá? Ele consegue reconhecer no outro o mesmo padrão. Deu para entender? Então, se a pessoa ela tem um padrão emocional adoecido, o cérebro ele vai reconhecer esse mesmo padrão e essas pessoas elas vão se atrair. É como se fosse um imã. Existem até pessoas que falam, nossa, eu sou imã de problema, eu sou imã de BO, só aparece capivara na minha vida, eu sou uma verdadeira curva de rio, é só tranqueira que aparece na minha vida. Por que será? Talvez na sua infância você viveu em um contexto onde o seu lar, a sua família era desestruturado. Vários conflitos, vários abusos, um ambiente de alto estresse, onde você teve que viver atento, atenta, em estado de alerta, como eu disse ontem, o tempo todo, porque você nunca sabia de onde viria o perigo. E esse perigo pode ter sido um abuso, ou uma mãe violenta, um pai violento, agressivo, que xingava, que batia, que explorava, ou um irmão, enfim. Se criou um padrão na sua infância e isso ficou aqui, ó, estabelecido no teu cérebro. E você vem trazendo para a vida adulta esse padrão. E inconscientemente você vai e se envolve ou atrai para a sua vida pessoas que possuem esse mesmo padrão. Por quê? É um padrão conhecido para você.
mesmo que não seja o ideal, e não é, nós sabemos disso, é algo que você conhece. O nosso cérebro, ele sempre vai querer repetir o mesmo padrão, porque é mais cômodo, gasta menos energia. E isso quem diz isso é a neurociência. Por isso que eu tenho visto, enquanto terapeuta, usando além da psicanálise, usando também o conhecimento da neurociência, eu tenho visto grandes resultados. Porque nós não somos apenas emocional, nós somos seres cognitivos também. Não é apenas o emocional, é a mente, é o cérebro, é o corpo físico. E ainda falando sobre trauma, o trauma ele não vai afetar sua mente, ele vai afetar o corpo físico também. Só que sobre isso eu vou falar em um outro momento, em uma outra live. Combinado? Tá claro para vocês, gente? Se tiver alguma dúvida, se quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, pode mandar aí para mim. E se você tem se identificado com isso que eu falei até agora, eu sou uma curva de rio, eu só me envolvo em relacionamento podre, relacionamento abusivo, saio de um e entro no outro, saio de um e entro no outro, é sempre a mesma coisa. Se você tem se identificado com isso, você então está convidado a participar da mentoria Destraumatize que eu desenvolvi. Por quê? A pessoa muitas vezes ela investe em conhecimento, ela estuda, ela faz terapia, participa de processos de mentoria e ela vai empolgada, ela arrasa, ela faz e acontece até o capítulo 2. Chega no capítulo 2, ela para, ela estagna, ela não consegue mais avançar. Sabe por quê? Isso acontece. Isso já aconteceu comigo, eu não tô falando isso de vozes da minha cabeça. E eu tenho visto isso com frequência nos meus atendimentos enquanto terapeuta. E eu tenho tratado sobre isso nas minhas mentorias. A pessoa, mesmo tendo conhecimento e tendo muito potencial, muitas vezes ela não alcança o que ela pode alcançar, ela não tem os resultados que ela pode ter, porque ainda existem questões emocionais que estão travando, bloqueando e impedindo essa pessoa de alcançar aquilo que ela pode alcançar. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com terapeutas, pessoas da área que trabalham com a saúde mental, que trabalham com o emocional. Porque não existe ninguém que está ali 100%. Todos nós estamos em um processo. Hoje eu estou muito melhor do que eu já estive antes, mas eu tive que passar por um processo. E ainda estou vivendo outros processos. E é assim que acontece. A gente só não pode parar. Sabe por quê? Vida acontece em movimento. Se você está se sentindo paralisada, estagnada, você não está vivendo. Você está apenas sobrevivendo. Tá fazendo sentido para vocês? Obrigada, Ana. Mentoria Destraumatize. Me chama no privado que eu passo mais informações para vocês, certo? E por hoje é isso. Obrigada. Vou deixar essa live salva lá no feed. Comentem, salvem, curtam aí para que o algoritmo aí do Instagram possa distribuir esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas possam ser alcançadas. Muito obrigada e até amanhã, provavelmente, que eu estarei aqui com vocês. Tchau, tchau!